Olá, boa tarde. A partir de agora, atualizações sobre o que acontece no Brasil e no mundo desta quinta-feira, dia 29 de dezembro. Começamos essa edição com um alerta da explosão de infecções por Covid-19 na China. Após o levantamento das restrições sanitárias, vários países anunciaram testagens obrigatórias para turistas chineses e outras medidas mais rígidas para evitar a propagação do coronavírus e até mesmo da ameaça de novas variantes do vírus. A Comissão Nacional de Saúde parou de publicar o balanço diário de casos, mas autoridades de várias cidades estimam que centenas de milhares de pessoas foram contaminadas nas últimas semanas. Hospitais e crematórios em toda a China estão sobrecarregados. Esta semana, Pequim anunciou que os viajantes do exterior não terão de ficar em quarentena a partir de 8 de janeiro. A iniciativa é mais um passo em direção ao fim da rígida política de Covid-0, que manteve o país praticamente isolado do mundo desde o início da pandemia. Com o vírus circulando quase livremente entre uma população de cerca de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, a maioria sem imunidade por infecção anterior e muitos não vacinados, cientistas acreditam que haja a possibilidade de o país virar uma incubadora para novas variantes. Para especialistas, cada nova infecção aumenta a chance de mutação do vírus. Na semana passada, o Centro Chinês de Controle de Doenças anunciou que os hospitais do país coletariam amostras de pacientes e enviariam informações de sequenciamento genético para um novo banco de dados nacional. A coleta permitiria a monitoração de possíveis novas cepas em tempo real. O centro confirmou que mais de 130 derivados da variante Ômicron foram detectados nos últimos 3 meses na China. Entre eles estão XXB e BQ.1 e suas subvariantes, que estão se espalhando nos Estados Unidos e em partes da Europa. Aliás, os Estados Unidos vão passar a exigir que todos os passageiros vindos da China por via aérea entrem no país com testes negativos de Covid a partir do dia 5 de janeiro, com no máximo 2 dias da partida do país asiático. A alegação é que Pequim não compartilha informações suficientes sobre o aumento dos casos. O requisito do teste se aplica a passageiros de transporte aéreo, independentemente da sua nacionalidade e status de vacinação, e inclui pessoas que viajam da China para os Estados Unidos via outros países, bem como aquelas que fazem escala em qualquer aeroporto americano. Bom, de volta aqui para o Brasil, especificamente aqui em São Paulo, hotéis e comércios estão otimistas para a volta da festa de Réveillon. Afinal, foram 2 longos anos sem comemoração na Paulista por causa da pandemia. Está todo mundo agora bem na expectativa. A pandemia tirou o brilho em 2020 e também no ano passado. Mas agora a festa de Réveillon promete ser até maior. Já tem hotel e comércio festejando tudo isso. A expectativa do setor é que a ocupação dos hotéis que ficam próximos à Avenida Paulista cheguem a 80%, 10 pontos percentuais a mais do que no último Réveillon antes da pandemia de 2019 para 2020. As tarifas também subiram, estão 20% mais altas do que em 2019. Os shows começam às 17 horas e vão até às 2 horas da manhã. A queima de fogos deve durar 12 minutos. O palco vai ser maior do que nos anos anteriores e começou a ser montado no início da semana. O Réveillon da Paulista vai movimentar 2 milhões de pessoas e a expectativa para tanta gente reunida é que sejam movimentados 450 milhões de reais. E falando na festa da virada, mais de 6 milhões de veículos são esperados nas rodovias de São Paulo. Toda a movimentação deve ser monitorada por câmeras operadas pelo Centro de Controle de Informações. O movimento nas estradas, rumo ao litoral interior, já está mais intenso e deve aumentar ainda mais. As concessionárias que administram as rodovias preparam as conhecidas operações de descida para facilitar a viagem do motorista e garantir mais segurança e tranquilidade aos viajantes. Mais de 6 milhões e 300 mil veículos são esperados nas rodovias paulistas no ano novo. Desse total, cerca de 5 milhões devem usar a malha concedida à iniciativa privada. Quase 1 milhão e 400 mil veículos também vão seguir pelas rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem. Segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegados de transporte do estado de São Paulo, toda a movimentação será monitorada por quase 3 mil câmeras operadas pelo Centro de Controle de Informações. Além de 625 sensores de tráfego,
40 estações meteorológicas e 424 painéis eletrônicos de mensagens. Para uma viagem tranquila, é recomendável que o motorista faça uma revisão no carro antes de sair para pegar a estrada. Além disso, ele deve ir sem pressa, respeitando os limites de velocidade e sinalizações das rodovias. E outro palco bem famoso para passar a virada do ano é em Copacabana, no Rio de Janeiro. São esperados 2 milhões de pessoas para assistir a queima de fogos de 12 minutos e os shows na orla do bairro da Zona Sul Carioca na noite do dia 31. Por isso, haverá um novo esquema de segurança com torres de vigilância na areia e revista das pessoas presentes para evitar a entrada de armas de fogo e facas. A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio informou que o reforço no policiamento em Copacabana vai começar às 14h de sábado e serão empregados meios como grades móveis e imagens aéreas para fazer o controle de fluxo do público. E a Receita Federal paga hoje restituições do imposto de renda à pessoa física de lote residual para mais de 488.637 contribuintes. Neste lote, o valor das restituições é de mais de 903.370.000 reais. Os lotes residuais são de contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências. O valor da restituição é atualizado pela taxa Selic a partir do mês seguinte ao prazo final de entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento, mais 1% no mês do depósito. Do total, 235.610.000 reais serão destinados a contribuintes com prioridade. 4.613 idosos acima de 80 anos. 31.743 entre 60 e 79 anos, 3.718 com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave e 11.433 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Foram contemplados ainda 437.130 contribuintes não prioritários. O pagamento da restituição é feito diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração, de forma direta ou por indicação de chave Pix. Se por algum motivo o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. E a atenção agora é para os trabalhadores que têm direito ao PIS/PASEP. Termina hoje o prazo para saque do abono salarial. O valor é calculado a partir do salário mínimo e leva em conta a quantidade de meses trabalhados no ano de 2020. Para quem é servidor público vinculado ao PASEP, o valor é transferido pelo Banco do Brasil. Já para empregados da iniciativa privada com vínculo ao PIS, o pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal. Para saber se você tem direito, é só acessar a Central Alô Trabalho pelo número 158 ou pela carteira de trabalho digital. E antes da gente encerrar, vamos fazer uma singela homenagem ao eterno rei do futebol, relembrando um dos momentos de glória que o maior jogador de todos os tempos viveu em sua carreira. O momento em que Pelé fez o 1000º gol. O marco aconteceu no dia 19 de novembro de 1969, em cobrança de pênalti, numa partida no Maracanã contra o Vasco e uma vitória santista por 2-1. O maior artilheiro de todos os tempos da seleção brasileira fez 77 gols com a camisa do Brasil em 92 partidas. Mais de meio século depois, Neymar se juntou ao rei como goleador máximo da seleção. O atacante do Paris Saint-Germain chegou à marca na Copa do Catar e fez homenagens ao rei Pelé, que já estava internado. E fica aqui nossos sentimentos à família de Pelé. Mais homenagens ao nosso rei do futebol no Jornal das 18h30 com a Juliana Dariva e a Maria Alice Dias. E também às 10 da noite comigo ao vivo no Jornal das 22h. Obrigada pela sua companhia. Tchau.